Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira. Vamos aos destaques. Auxílio Brasil começa a ser pago a mais de 21 milhões de brasileiros. Petrobras anuncia redução de 5% no preço do gás natural para as distribuidoras. Nos destaques internacionais, Rússia dispara mísseis contra alvos na Ucrânia em nova rodada de ataques. E falamos também sobre a depressão tropical Júlia, que deixa 11 mortos na América Central. Tudo isso a partir de agora. A gente começa com uma boa notícia para os 21 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. O pagamento antecipado começa hoje e cerca de 6 milhões de brasileiros também vão ter o depósito do Auxílio Gás. Vamos conferir. O Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago aos integrantes do programa com número de identificação social final 1. 5.980.000 beneficiários também recebem junto o Auxílio Gás, que equivale a R$ 112, o valor médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O pagamento segue de forma escalonada até o dia 25 de outubro para quem tem o final 0 do NIS. Essa é a segunda vez que o calendário é antecipado. Em agosto, quando a parcela aumentou de R$ 400 para R$ 600, o pagamento também começou mais cedo. Segundo o Ministério da Cidadania, o repasse total para o pagamento vai ser de 12 bilhões e 800 milhões de reais. O valor médio, que inclui os benefícios complementares, ficou em cerca de R$ 610 por residência. O dinheiro pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir a uma agência para realizar o saque. Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com cartão de débito virtual e QR Code. Os beneficiários também podem efetuar o pagamento de contas de consumo e boletos em geral, inclusive pelo próprio aplicativo. Quem recebe o pagamento por meio de cartão pode manter o saque pelos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes, bem como pelas agências da Caixa. A partir do dia 1º de novembro, o preço do gás natural vai ficar 5% mais barato para as distribuidoras. A redução anunciada pela Petrobras será nos valores vigentes entre novembro deste ano e janeiro de 2023. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que, em novembro, de acordo com contratos acordados com distribuidoras, os preços de venda de gás natural transportado e distribuído por dutos terão redução média de 5% em reais por metro cúbico. Isso com relação ao último trimestre de agosto, setembro e outubro. A alteração segue contratos que prevêem atualizações trimestrais para aliviar volatilidades momentâneas com variações bruscas nos preços, com acompanhamento às oscilações do petróleo bruto e da taxa de câmbio. E neste período, o petróleo teve queda de 11,5%. O câmbio teve apreciação de 6,5%. Mas a estatal esclareceu em nota que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras e, no caso do GNV, dos postos de revenda e também pelos tributos federais e estaduais. Além disso, as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estatais, conforme legislação e regulação específicas. Os novos valores seguirão vigentes até o final de janeiro de 2023. Vale ressaltar que essa atualização dos preços não se refere ao valor do GLP, que é o gás de cozinha envasado em botijões ou vendido a granel. E mudando de assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a ampliação do prazo de validade de vacinas da Pfizer contra a Covid. Segundo a Anvisa, o prazo deve ser de 15 meses para o imunizante destinado a adultos, que é aquele identificado com a tampa roxa. A medida foi feita a partir da aprovação da Gerência de Produtos Biológicos da agência. A vacina na versão pediátrica, com tampas laranja e vinho, não tiveram alterações e continua, então, com um prazo de validade de 12 meses. 13 dias após o desabamento da primeira ponte no Amazonas, a construção da passagem provisória sobre o rio Curuçá segue sem previsão.
No local da tragédia, maquinários ainda realizam trabalhos de compactação do solo. O Departamento Nacional de Trânsito segue sem dar previsão de quando uma ponte provisória vai ser construída após o desabamento na BR-319. O acidente aconteceu no quilômetro 23 da rodovia, no município de Careiro, no interior do Amazonas. 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. 10 carros foram retirados do rio e os bombeiros seguem procurando por uma pessoa que ainda está desaparecida. Desde o acidente, motoristas e moradores que utilizam a rodovia e aguardavam o restabelecimento do tráfego de veículos na região assistiram outro desabamento no último sábado. A queda da ponte sobre o rio Altaz-Mirim, a 2 quilômetros de onde foi o primeiro acidente. No local do primeiro acidente, maquinários realizavam trabalhos de compactação do solo, mas não houve confirmação se a obra é voltada para a construção de uma ponte provisória. No dia 30 de setembro, 2 dias depois da primeira ponte cair, o governo estadual informou que uma estrutura metálica provisória seria construída no local em menos de 2 semanas, para o tráfego de veículos. O serviço ficaria a cargo do Exército Brasileiro, sob a coordenação do DENIT. Chegou a hora da gente falar do tempo. Olha só, a terça-feira será marcada por chuva e instabilidades em diversas regiões do país. Em algumas cidades do sul, só nesta madrugada choveu o equivalente a 100 milímetros. E tem previsão de mais temporais ainda hoje. A gente confere agora a previsão do tempo para algumas cidades aqui do nosso Brasil. A gente começa falando de São Domingos, em Santa Catarina. De acordo com o IMET, a cidade está entre as regiões que deve esperar temporais para hoje. A máxima por lá não vai passar dos 19 graus, com previsão de chuva forte a qualquer hora do dia. Em Boa Vista, capital de Roraima, o dia vai ficar quente, com máxima prevista aí de 29 graus e pode ocorrer um aumento da nebulosidade durante o dia, o que deve causar chuva em áreas isoladas da cidade. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui no centro? Está nublado, mas parece ali um azulzinho bem em cima. Parece que as nuvens estão querendo se dissipar, mas a previsão é de mais um dia de chuva, mas em volume bem menor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade vai enfrentar um dia quente e abafado, com máxima podendo chegar aos 28 graus. E veja a seguir, Rússia dispara mísseis contra alvos na Ucrânia em nova rodada de ataques. E falamos também sobre a depressão tropical Júlia, que deixa 11 mortos na América Central. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. A escalada de tensão no leste europeu entra hoje no segundo dia. A Rússia disparou mísseis contra alvos na Ucrânia nessa segunda rodada de ataques. E o grupo do G7, as 7 nações mais ricas do mundo, se reúne para discutir reações aos ataques russos feitos à capital ucraniana. A terça-feira começou com uma nova rodada de ataques com mísseis pelas forças russas em todo o território da Ucrânia. De acordo com as Forças Armadas ucranianas, os mísseis foram lançados de 2 porta-aviões por volta das 7 horas em horário local. 4 deles foram derrubados. As sirenes dos ataques aéreos soaram em várias regiões do país, como na capital Kiev, em Vinícius, Mykolaiv, e as autoridades pediram por aplicativos de mensagens para que os moradores ficassem nos abrigos. Estes novos bombardeios acontecem um dia depois do pior ataque aéreo já realizado pelas forças russas desde o início da invasão à Ucrânia. E a investida foi uma forte resposta à explosão de um caminhão-bomba em uma ponte que liga o território russo à península da Crimeia, indicando uma nova fase do conflito que já dura 7 meses e meio. Diante desta escalada de tensão,
O G7, que é o grupo das nações mais ricas do mundo, que é composto pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e também pela União Europeia, se reúne nesta terça-feira em uma cúpula de emergência para discutir reações aos ataques russos feitos à capital ucraniana. A convite do chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky irá discursar no evento e a expectativa é de que ele fale sobre os ataques ao país e as possíveis ações para recuperar a infraestrutura danificada. A última cúpula do G7 aconteceu há menos de 4 meses e, na ocasião, a guerra da Ucrânia foi o principal foco de debates da cúpula, que só ocorreria novamente apenas em novembro. Na França, 1/3 dos postos de gasolina tem enfrentado problemas de abastecimento. A escassez de combustíveis ocorre devido a uma greve dos trabalhadores do setor petroleiro do país. O resultado são longas filas nos postos de combustível. O presidente Emmanuel Macron disse que o bloqueio não é uma forma de negociar. A afirmação foi feita logo depois de grevistas estenderem suas atividades por mais um dia. O governo está sob pressão. Os pedidos de diálogo nos últimos dias não surtiram efeito. Os preços dos combustíveis aumentaram na semana passada em média 10 centavos por litro. A pedido dos sindicatos, a maior refinaria da TotalEnergies, perto do porto de Le Havre, ao norte, e suas outras instalações, estão há dias em greve, assim como 2 refinarias francesas da concorrente Esso ExxonMobil. A Confederação Geral do Trabalho reivindica um aumento salarial de 10% em 2022, 7% por conta da inflação e 3% pela redistribuição da riqueza. A direção da TotalEnergies alega já ter tomado medidas que representam um aumento médio de 3,5% neste ano. A busca pelos desaparecidos em um deslizamento de terra continua na Venezuela após as fortes chuvas. De acordo com autoridades, até o momento foram registradas 36 mortes e 56 pessoas ainda estão desaparecidas. Equipes de resgate passaram o dia revirando os escombros do deslizamento de terra que arrasou a cidade de Las Terreiras no sábado. Mais de 3.000 pessoas participam do trabalho de resgate na pequena cidade industrial, a cerca de 52 quilômetros da capital, Caracas. O deslizamento ocorreu em meio a uma temporada atípica de chuvas, agravada pelo fenômeno Laninha, por ondas tropicais e pelos efeitos da passagem do furacão Júlia. Infelizmente, temos 36 pessoas mortas no momento e 56 que estão desaparecidas, de acordo com indicações de vítimas e amigos das vítimas. De acordo à solicitude de vítima e amistades de vítima. O rio que passa pela região subiu até 6 metros, arrastando carros, partes de casas e antenas telefônicas. Toneladas de sedimentos e troncos dificultam o trabalho dos resgatistas. O governo instalou abrigos em Maracay, capital de Aragua, e anunciou a distribuição de 300 toneladas de alimentos. Este é o pior desastre natural da Venezuela em décadas. Em 1999, cerca de 10.000 pessoas morreram devido a um grande deslizamento de terra no estado de Vargas, no norte do país. Durante sua passagem pela América Central, a tempestade tropical Júlia deixou um cenário de destruição. De acordo com autoridades, o fenômeno causou 11 mortos e deixou cerca de 8 desaparecidos. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que o fenômeno se dissipou no oeste da Guatemala, mas alertou que ainda pode haver chuvas e inundações na América Central e no sul do México. 5 soldados do Exército que apoiavam ações de segurança em El Salvador morreram na queda de um muro onde se protegiam da tempestade. A tragédia ocorreu em Camaçagua, a 30 quilômetros da capital. A polícia de El Salvador informou no Twitter que ao menos 2 pessoas morreram soterradas após o desabamento de um muro que destruiu uma casa em Guatarriaga. O vice-ministro salvadorenho do interior, Raul Juárez, informou que outras 2 pessoas morreram em diferentes casos relacionados às chuvas causadas por Júlia no departamento de Sonsonate, no sudoeste do país. Em Honduras, no departamento de Graças a Dios, 2 pessoas morreram depois que uma lancha virou. No norte da Guatemala, 5 membros de uma família ficaram soterrados nos escombros de uma casa em uma comunidade indígena devido a um deslizamento de terra. E no Chile, uma manifestação de grupos indígenas terminou em confrontos com a polícia. Ao som de tambores e buzinas, os manifestantes vestidos com trajes típicos avançaram pela Alameda, a principal avenida da capital chilena, onde entraram em confronto com a polícia. As forças de segurança dispersaram as pessoas com jatos de água e gás lacrimogênio.
Ao menos 10 foram detidas. A marcha foi realizada no contexto da comemoração do Dia do Encontro de Dois Mundos, como é conhecido no Chile a data da chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Os manifestantes são contra a militarização de áreas das regiões de Biobío e La Araucanía, no sul do país. Nessas regiões ocorrem ataques incendiários e enfrentamentos de grupos radicais Mapuche que reivindicam a posse de terras ancestrais. Há um ano, o ex-presidente conservador Sebastián Piñera decretou a militarização dessas regiões. O atual presidente de esquerda, Gabriel Boric, pôs fim à medida 2 semanas depois de assumir o cargo em março. Mas a radicalização da violência levou Boric a ordenar, em abril, o envio de militares para apoiar a polícia na segurança de rotas onde são frequentes os ataques a caminhões e edifícios privados. Os Mapuches são a principal etnia indígena do Chile. Algumas comunidades no sul do país reivindicam a restituição de terras que consideram suas por direitos ancestrais. Atualmente, essas propriedades estão majoritariamente nas mãos de empresas florestais e agricultores. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações para você. Uma ótima terça-feira e até mais.